E saiu a primeira vitória do CRB no Campeonato Brasileiro da Série B. Bora saber como é que foram os jogos deste domingo, 3 de maio, válidos pela 7ª rodada? Simbora então. A rodada começou aí com o duelo paulista, onde o São Bernardo não tomou conhecimento da Ponte Preta e venceu a Macaca por 3-0 lá no estádio 1º de maio, em São Bernardo do Campo. Resultado que deixou o Tigre na vice-liderança. Foi a terceira vitória consecutiva do São Bernardo. E essa terceira vitória seguida começou a ser construída logo aos 12 minutos do primeiro tempo, com o Foguinho abrindo o placar. O Pará, aos 6 minutos do segundo tempo, fez 2-0 e o Fabrício Daniel, aos 33, fechou a conta 3-0 São Bernardo, que agora é o vice-líder. Ele tem os mesmos 13 pontos que o Sport, mas tem uma vitória a mais. O São Bernardo tem 4 vitórias e o Sport, que ainda está invicto no campeonato, tem 3 vitórias. O outro invicto do campeonato é o Vila Nova, né? O Vila Nova que ainda joga na rodada. Já a Ponte Preta aí ficou à beira da zona de rebaixamento. A Ponte Preta é a 16ª colocada com 7 pontos, tem os mesmos 7 pontos que o Goiás, o 17º, mas leva vantagem no saldo de gols. A Ponte Preta tem menos 4 gols de saldo e o Goiás tem menos 5 gols de saldo. Aquela derrota do Goiás para o Fortaleza no sábado pesou bastante, né? Então a Ponte aí, por causa de um golzinho, tá fora da zona de rebaixamento. E o São Bernardo, né, foi aí a terceira vitória consecutiva e a 4ª vitória nos últimos 5 jogos. Boa arrancada aí da equipe do ABC. Outro time que venceu bem foi o Operário. O Operário recebeu Londrina e venceu pelo placar de 3-0. O Bosquila, aos 4 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para o Fantasma. Aos 28 minutos, o Wailon fez 2-0. E aí, aos 14 minutos do segundo tempo, o Bosquila apareceu novamente para fechar a conta, fazer 3-0. Com esse resultado, o Operário agora aparece na 4ª colocação com 12 pontos. O Operário ganhou 5 posições na rodada e agora aparece aí em 4º lugar. Tem os mesmos 12 pontos que o Vila Nova, né? O Vila Nova ainda joga na rodada, mas por enquanto ele tem melhor saldo de gols, né? Tem 4 gols de saldo contra 3 gols aí da equipe do Vila Nova, né? Então, e aí, enquanto que a equipe do Londrina, o Londrina caiu para vice-lanterna. O Londrina é o 19º colocado com apenas 5 pontos, né? Tem os mesmos 5 pontos do CRB, tem o mesmo saldo de gols, menos 4, mas o CRB marcou mais gols, né? O CRB marcou 8 gols contra 7 gols da equipe do Londrina, que está na penúltima colocação. Daqui a pouquinho a gente vai falar do CRB. Tivemos também aí a vitória do Sport, né? O Sport também aí dando uma boa arrancada no campeonato, bateu o Ceará por 2-0 lá na Ilha do Retiro. O Christian Barleta, aos 7 minutos do segundo tempo, abriu o placar, e o Madison, aos 25 do segundo tempo, né? Também do segundo tempo, fez 2-0. Com esse resultado, o Sport, como eu já falei há pouco, é o terceiro colocado, tem os mesmos 13 pontos que o São Bernardo, mas tem uma vitória a menos. Já o Ceará caiu 3 posições, aparece na 9ª colocação com 10 pontos, né? Tem os mesmos 10 pontos que o Náutico, porém, o Ceará tem uma vitória a menos, né? O Ceará, foi a primeira derrota, inclusive, do Ceará no campeonato. O Ceará tem 2 vitórias, o Náutico tem 3 vitórias, é por isso aí que o Ceará fica atrás do Timbu. A rodada seguiu aí com empate de 100 gols entre Atlético Goianiense e Juventude, o jogo que aconteceu lá no Antônio Ascioli. Com esse resultado, o Atlético Goianiense está na 14ª colocação com 8 pontos, né? Mas aí já vem se recuperando, né? Já são 4 jogos sem perder. E o Juventude acabou perdendo 2 posições, aparece agora na 7ª colocação com 11 pontos. Tem os mesmos 11 pontos que o Criciúma, mas tem saldo de gols inferior. O Criciúma tem 2 gols de saldo e o Criciúma tem 1 gol de saldo. Também tivemos aí a primeira vitória do CRB no campeonato, e veio de virada e fora de casa, hein? O time foi até o Independência e bateu o América por 2-1. O Emerson, logo aos 9 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para o Coelho, só que aos 40 minutos do primeiro, o Dada Belmonte deixou tudo igual, e o gol da vitória saiu aos 38 minutos do segundo tempo com o Guilherme Pato. Com esse resultado, o CRB ainda segue, né, na zona de rebaixamento, como eu falei há pouco. Ele é o 18º colocado com 5 pontos, mas está apenas 2 pontos de sair da zona do rebaixamento. Já o América afundado na lanterna. É o único time agora que ainda não venceu, são apenas 2 pontos, né? No momento ali, está 5 pontos de sair da zona de rebaixamento. E para fechar o domingo, um grande jogo com um final eletrizante. Avaí e Novo Horizontino empataram em 3-3 lá na ressacada, né? E bora então falar dos gols. O Luiz Henrique, logo aos 22 minutos do primeiro tempo, abriu o placar a favor do Avaí e o primeiro tempo terminou 1-0. Veio a segunda etapa, o Robson empatou logo aos 2 minutos. Aí aos 29, o Rômulo virou para o Novo Horizontino. Aos 45 minutos, o Rafael Bilu deixou tudo igual, 2-2. Aos 56, o Leonardo cobrando pênalti, fez o terceiro do Novo Horizontino. E aí, quando a vaca já parecia ter ido para o brejo, para o Avaí, aos 59, o Paulo Vitor achou um golzinho lá, 3-3,
grande jogo lá na ressacada. Com esse resultado, o Novo Horizontino, ele aparece agora na 11ª colocação com 9 pontos e o Avaí, 12º lugar, também com 9 pontos. Os dois times estão empatados em absolutamente tudo. Número de vitórias, 2. Saldo de gols, 1. Gols marcados, 10. Gols sofridos, 9, né? Ou seja, o desempate deles aí está no número de cartões, né? Que não aparece aqui na tabela para mim, mas esse é o próximo critério de desempate, já que os times estão empatados em tudo. Só para a gente recapitular, né? No sábado tivemos 3 jogos aí pela Série B. Botafogo e Náutico empataram em 1-1. Cuiabá e Criciúma também empataram em 1-1. E Fortaleza e Goiás, o Fortaleza ganhou de 4-1. E a 7ª rodada vai ser encerrada nesta segunda-feira com um jogo. O Vila Nova vai receber o Atlético, partida que acontece lá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o popular Oba, às 19 horas. E o Vila Nova, se vencer, vai recuperar a liderança, né? Ele perdeu a liderança no sábado para o Fortaleza. O Vila Nova, que no momento é o 5º colocado com 12 pontos, se vencer, pula para 15, recupera a liderança. Já o Atlético é o 13º colocado com 8 pontos. Se vencer, vai a 11, ó. Fica ali junto com o Criciúma e Juventude ali na 6ª e na 7ª colocação. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, ó, deixa o like, deixa o coraçãozinho. E se não estão inscritos, se inscreva aqui nessa plataforma e me siga para mais informações como essas. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!